Fala, comandante! Seja bem-vindo a mais um podcast Fala, comandante. Eu sou o Anderson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira. Sargento, hoje a nossa convidada é mais que especial. Muito, ainda mais para nós que somos policiais. Ela vai trazer um tema extremamente importante, que é sobre saúde mental. Obviamente, ela como uma grande protagonista e tem um currículo gigante, eu vou só apresentá-la de uma forma bem objetiva, que ela é psicóloga, doutoranda em psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisando sobre o perfil profissional do BOP da PMCE. Ela também atua na segurança pública desde 2005 e ela é psicóloga há mais de 15 anos. Eu gostaria que você, doutora Raquel Rangel. É Raquel Rangel. Rebeca Rangel. Rebeca Rangel. Rapaz, a primeira vez que eu fico nervoso. Não, mas o que vale é a intenção. Pronto, o que vale é a intenção. Que Doutora vale é a intenção. Rebeca, Posso fique à aqui, né? vontade. Rebeca, Não, calma Raquel, aí, Roberta, calma aí, Renato, vai tá ser valendo. cortado isso aqui. Eu gostaria que você, doutora Rebeca Rangel, pudesse fazer a sua devida apresentação da forma que você mais acha correta, porque a gente está falando de uma forma muito profissional, mas, obviamente, que a Rebeca ela não é só o que está nesse imenso currículo que foi apresentado. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz quando o Sargento Borges falou comigo. Eu acho que a possibilidade de a gente falar sobre saúde mental é um tema essencial, né? Ainda mais depois da pandemia, que a gente vem se questionando cada vez mais. Muita gente já estava adoecida, as pessoas adoeceram mais. E quando a gente vem falar de saúde mental de profissional de segurança, né? Como você mesmo falou, não tenho ninguém na família que é policial, não tenho ninguém que é segurança pública, mas eu fico brincando que eu sou o meninozinho da casa, porque aí eu gostava de assistir filme, eu gostava de tiroteio, e estava na faculdade, final da faculdade, vi a possibilidade de participar da desaceleração do CAT, que é o Curso de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Ceará. Existem dois. Tem o CAT e tem o COESP, né? O COESP é aquele que a gente viu no Tropa de Elite, que é o que você sai caveira, e o CAT você sai catiano. Ele é, vamos dizer assim, é o mesmo objetivo do COESP, mas ele é menorzinho. E esses policiais estavam finalizando o terceiro CAT e iam voltar para casa. Então, precisavam diminuir a tensão, diminuir a adrenalina, para poder voltar melhor. Então, e aí a gente já viu, inclusive, uma abertura de uma preocupação em essas pessoas voltarem melhor. E eu tenho que dizer, inclusive, que esse convite foi feito, na época, ele era o capitão Alexandre Ávila, né? Olha só, ele foi o nosso primeiro entrevistado no podcast, Fantástico. que hoje é o Coronel Alexandre. Que hoje é o Coronel Alexandre, Olha anterior só. é comandante da PM, né? Exatamente. Então, começou com ele era o capitão, né, o comandante do GAT na época, e o então tenente Alquimar, que hoje é tenente-coronel Alquimar. E foi ajudante de ordem do Coronel Alexandre quando ele era Isso. comandante-geral. Também Justamente. conheci. Então, assim, e eles dois eram que fizeram o convite, e depois eu tinha que fazer o estágio, e aí permaneci. Né? Vi uma carência enorme, vi um grupo que me atraiu no sentido de que achei muito bacana, que tinha muito a questão do místico, né? A ideia da cobra, a ideia, porque tinha uma cobrinha lá, né, que fazia parte do curso. Então, a ideia daquele monte de gente que estava ali por um objetivo, que, na verdade, depois que eu fui tentar entender o que era aquilo, que não ia ganhar dinheiro, que não ia ganhar promoção, que não ia ganhar nada, mas ele ia ganhar um brevet, né? Um negocinho de plástico, um negocinho de metal, ou dependendo do material que era usado, e que isso, para eles, tinha um sentido. E que depois eu fui entendendo muito mais esse sentido. Então, aquilo me atraiu. Eu disse, poxa, o que é que essas pessoas estão fazendo ali, né? Por que passar por tanta coisa? E aí Sofrimento. Tanto sofrimento. E aí eu comecei, fiz o meu estágio, acabou o estágio, e fiquei nessa história 10 anos como psicóloga voluntária. Me formei, trabalhava em outras coisas, mas nunca deixei de trabalhar. Comecei no GAT, e aí teve uma demanda muito grande no choque, né? Ainda era GAT naquela época, que hoje é BOP. Então, fiquei 10 anos e aí eu fazia de tudo o que a psicologia podia fazer lá dentro, porque às vezes a gente atendia policial, às vezes era familiar. Não dava para fazer uma psicoterapia, mas dava para fazer um atendimento em crise, dava para fazer as avaliações nos cursos, e aí tanto do CDC como do COTAN, como vi o surgimento do COTAR, inclusive a minha pesquisa do mestrado foi sobre o COTAR. O COTAR tinha acabado Inclusive, muitos começar. que tinham feito o curso do CAT
né, foram chamados para serem instrutores, para depois fazerem o primeiro curso do COTAR. Sim, porque quando começou o COTAR, na verdade, o COTAR estava iniciando. Então, quando foi ter o primeiro curso, eles chamaram especialistas... Os catianos. De tanto catiano, como tanto no Ceará como fora, né? Assim, por causa justamente que eles tinham um saber que cabia e estava tendo muito assalto a banco. Então, quando se vai fazer a intervenção em assalto a banco, a operação, no interior, né? o pessoal do GAT tinha uma certa expertise já nisso, por mais que fosse na ideia de fazer dentro da cidade, né? Então, conseguiu colaborar muito, né? Na época era até, acho que ele estava major, que era o Major Rodrigues, ele que deu início ao COTAR, né? Assim, o COTAR no começo teve muito a cara dele. E aí foi crescendo o choque. Então, eu fiquei nessa história 10 anos como psicóloga voluntária, até que teve a chacina do Curió, né? E quando teve a chacina do Curió, que inclusive cabe, porque está sendo o julgamento agora, toda uma situação que está acontecendo. Quando teve a chacina do Curió, eu fui convidada por uma das associações para trabalhar no presídio militar. Inclusive, a minha única solicitação. Para você trabalhar com o pessoal do Curió. Não, eu não vou trabalhar com o pessoal do Curió. Eu vou trabalhar com todo mundo que estiver preso. Que, na verdade, Curió tinha 44 pessoas presas, 43. E lá no batalhão, inclusive, né? Lá, alguns injustiçados. Sim, né? A gente sabe disso. Aí eu disse, não, e tinham mais 40 outros policiais e bombeiros que estavam presos no presídio militar. Então, eu já estava dando aula nessa época, e aí eu fiquei trabalhando lá, consegui colocar estagiários lá e vi a importância do estágio, tanto porque quebra aquela ideia de que o policial não presta, o policial só chega para errar, né? Porque só se fala do policial quando o policial erra. Né? Verdade. Então, se potencializa aqueles atos aparentemente falhos, porque muitas vezes também nem foi falho em si, Sim. mas a nossa mídia em geral, normalmente, ela traz muito essa ideia negativa porque traz mais audiência. Porque é o que dá audiência, né? Ninguém vê notícia boa dando audiência. Se você vai assistir qualquer jornal, ou da Record, ou da Globo, ou de qualquer coisa, acho que a gente tinha, na época, quando eu saí aqui de Fortaleza, a gente tinha 8 jornais, só jornais no sentido de jornais policiais. Hoje deve ter mais, né? Com certeza. A desgraça atrai. E aí a psicanálise explica muito bem isso, né? Mas, então... E aí eu fiquei acompanhando o pessoal do Curió durante 1 ano. E depois disso, por questões, assim... minhas mesmo, e questões da forma como a gente estava conversando com a associação na época, a gente decidiu que eu ia me desvincular, né? E já estava realmente, o pessoal do Curió já estava bem mais calmo a história, eu já tinha conseguido fazer uma organização. Deixei vários estagiários lá no presídio militar, então a gente conseguiu trazer a psicologia para o presídio militar para todas as pessoas, fez vários grupos, foi bem bacana. E aí, quando eu saí... foi a época que o doutor André Costa assumiu a secretaria. Não conheci o doutor André Costa, mas eu conheci o coronel Alexandre. Né? Que foi o 02 da secretaria. Que era o 02. Ele primeiro foi 02 da Secretaria de Segurança Pública. E aí, quando o doutor André disse que se preocupava com a saúde dos profissionais de segurança, ele disse, o coronel Alexandre disse, tem uma pessoa aqui que ela sempre trabalhou com esse tema e que ela trabalhava de graça. Né? E aí ele teve muito interesse, pediu para me conhecer. E aí eu falei para ele, olha, eu não tenho experiência em gestão, porque eu realmente não tinha. Eu disse, mas eu tenho experiência em polícia. Demais, né? Mais de 10 anos. E aí foi um desafio muito grande. Foi um desafio fazer uma gestão. Tem um lugar político, que é um lugar muito complicado, né? E eu tive que aprender. Eu digo assim, a secretaria, ela é um marco na minha vida inigualável, né? Assim, aprendi muita coisa. Eu acho que eu aprendi a ser uma pessoa mais humilde. Eu acho que eu aprendi a ser melhor. Mas, assim, a entender que tem coisas que só vão acontecer se alguém permitir. Né? Vão além da parte técnica. Vão além da parte interesse técnica. Real, concreto, coletivo. Sim, porque assim, o doutor André queria que o setor acontecesse, ele via a necessidade, nada que eu chegasse do doutor André, se não fosse um gasto muito grande, o doutor André sempre foi muito aberto a isso. Eu nunca fui de eu voltar a ele dizer, isso é besteira. Ele nunca disse que era besteira. Ele questionava se dava para fazer naquele momento, né? E quando a gente para olhar naquele... E aí eu não era mais só PM. Aí o objetivo era criar um setor de saúde na secretaria, como a nossa secretaria ela é guarda-chuva, né, diferente dos outros estados. Então, ela é responsável e ela tem que, de certa forma, vamos dizer assim, cada instituição ela é à parte, mas ela tem que tomar conta de tudo, né, de certa forma, porque aqui é integrada. Contanto que a nossa AESP é integrada, né, nossa CIOPAEA que é integrada. Isso.
Então, tudo isso funciona de forma integrada. Então, teria que cuidar de todas as vinculadas. Teria que cuidar de todas as vinculadas. E anteriormente tinha algo nesse sentido Não. na secretaria? O que é que a gente tinha... Você foi a pioneira. Sim, o que é que a gente tinha naquele momento? O DAMPS já existia, que era a Polícia Civil. O DAMPS é o mais antigo. Salvo engano, ele deve estar perto de 40 anos. Mas o DAMPS nunca conseguiu chegar até o interior, né? Ele funciona, inclusive, no prédio da Polícia, da Delegacia Geral da Polícia Civil, né? Já funcionava há um tempo, já tinha alguma quantidade de serviços, mas não abrangia a Polícia Civil. Não conseguia dar conta da Polícia Civil da capital e não chegava no interior. A Polícia Militar, a gente tinha a CSAS, que todo mundo sabe que não dava conta, não oferecia um atendimento da maneira que devia, não funcionava. Essa era a grande realidade que todo mundo sabe que acontecia. Inclusive, nessa época, quando o coronel Alexandre estava lá, era o coronel Viano, o comandante da PM, e aí ele chamava todo mundo de FIA, né? FIA, a gente quer colocar alguém porque a gente quer que a CSAS funcione. E a CSAS, naquela época, virou CSAS-R, né? Acrescentou religiosa no nome. E a tenente-coronel Sandra, a gente conversou, todo mundo via o trabalho dela de várias frentes, e aí a gente, como um acordo, não. Eu não conhecia a coronel Sandra, mas pelo trabalho dela, por todas as questões, ela também era mestre em saúde, acho que é saúde coletiva na UES, então tinha um olhar sobre isso. E aí a coronel Sandra entrou na CSSR, contanto que ela fez crescer a CSS do jeito que ela está hoje, né? Inclusive, nós temos um diretor, Sim. que é sargento da Polícia Militar, Sim. é psicólogo, é mestre e trabalha lá na CSAS-R, que é o sargento Tiago, e eu acredito que você deve conhecer também. Conheço, na época que eu cheguei na secretaria, inclusive, eu digo, Tiago, vou te buscar para trabalhar comigo. Doutora, em relação a essa questão da psicologia, a gente sabe que é muito latente esse trabalho. Eu acredito que tem sido feito para melhorar a cada dia a vida do policial, a sua família, enfim, Sim. o seu convívio, né, com a sociedade e com a família. A senhora tocou num ponto importante, é que a religião. Até que ponto a religião vai interferir na conduta do policial, tendo acompanhamento psicológico? O que acontece? Hoje, a gente vê várias pesquisas que fazem interface entre espiritualidade e saúde mental, né? Vai mais além do que a religião, né? Assim, eu entendo, inclusive, o porquê o R, porque era mais difícil eu colocar, né, espiritualidade na sigla. Até outra interpretação. Sim. Então, nesse sentido, o que é que a gente vê? Por exemplo, eu faço parte do Provida, né, que é o Programa de Qualidade de Vida da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Na época que eu estava, né, como representante da ABIPS, que é o setor que eu criei lá na secretaria, eu fui 2 vezes para Brasília, porque a gente começou, o Provida ele já existia, mas com outra roupagem, ele começou a ser reformulado. Foi na época que foi criado o Ministério da Segurança Pública, Na que época acho que do foi presidente do Michel Temer. Isso, né? Foi criada o Ministério da Segurança Pública, que foi, acho que foi o ministério mais rápido, né? Que ele foi criado, depois ele foi desfeito. Então, a gente foi naquela época, fizeram o Provida, deram uma grande, vamos dizer assim, alavancada nele, sabe? E o projeto é muito bacana, o programa é muito bacana. Quem quiser olhar, inclusive, foi separada uma verba que viria exclusivamente para todos os estados brasileiros, para todas as forças. Aí entra desde Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Penal, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, perícias e o pessoal que trabalha com os adolescentes em conflito com a lei. Então, era para englobar todo mundo. A perspectiva era cuidar de todo mundo. E hoje, né, assim, deu uma desacelerada, né? A gente vem nesse processo, inclusive, fui para Brasília para um congresso de avaliação psicológica e fui fazer uma visita lá na Senasp. A gente conversou, eles estão meio, porque mudou a responsável pelo Provida, né? Ela é uma delegada, agora uma delegada de São Paulo, doutora Juliana, fui super bem acolhida, eles são muito bacanas, né? Porque hoje eu sou membro convidado, como eu não sou mais vinculada como eu sou civil, como eu não sou vinculada a nenhuma instituição específica, eu sou membro convidado. E eles criaram, na época, há 2 anos atrás, justamente. Eu estava em Fortaleza ainda, porque eu saí em 2021, fui fazer o doutorado. Então, eu estava em Fortaleza e começaram a criar grupos de trabalho. Nas reuniões que a gente fazia, a gente levantava os maiores problemas, dentre eles, suicídio, a ideia da dependência química, né, a ideia da saúde do trabalhador, que não existe, como a gente vê que existe nas empresas, a gente vê que não existe nas interfaces, e várias áreas de estudo, né, dentre elas, inclusive,
dando um olhar importante para essa parte da religiosidade, da espiritualidade. E se você vai, independente da segurança pública, por exemplo, espiritualidade, família, o envolvimento social, tudo isso é prevenção ao suicídio em geral. Claro que tudo que é demasiado pode atrapalhar. Se eu tenho, por exemplo, porque se você dissesse, então quem tem muita fé não se mata, se a gente fosse para essa premissa, não tinha nenhum padre, ninguém da Umbanda, nenhum pastor que chegava a consumar um suicídio, né? E acontece, porque a gente, quando fala de suicídio, fala de adoecimento. Mas uma coisa que é muito clara, vários estudos que vêm sendo feitos, existe uma relação, né, muito clara entre saúde mental e espiritualidade. O ser humano precisa acreditar em algo, né? Se eu acredito em algo, quando eu não estou acreditando em nada mais, eu estou focado, eu estou direcionado, eu sinto que eu não estou sozinho. Eu acredito que é uma necessidade do ser humano desde os primórdios da sociedade coletiva, né? Do homem no seu meio social, onde ele está se organizando, e ele precisa ter essa crença, né? Seja em Deus, seja em determinados segmentos, nos quais ele acredita que é bem mais forte do que ele mesmo. Então, a senhora acredita que melhorou, o Estado melhorou a atenção para com os policiais, os bombeiros, nesse sentido, desse acolhimento, desse olhar diferenciado, já que a Covid deixou muitas marcas, né? E uma delas foi o aumento do número de suicídios, pessoas depressivas, né? Síndrome do pânico, angústia, ansiedade, enfim, uma série de fatores que desandou muita coisa, né? O Estado, ele melhorou nesse aspecto? Acho que tudo a gente tem que pegar, assim, nacionalmente, se você for olhar, isso ainda está muito defasado. E, primeira coisa, o efetivo está defasado no Brasil, não é Ceará, sabe? Quando você conversa com o pessoal do Provida, é muito bacana, infelizmente, porque você vê que isso não é um problema do Ceará, isso é um problema nacional, né? Não existe, eu acho que, posso estar falando besteira, mas eu acho que não existe nenhuma das corporações que diga, fazendo aquele cálculo, população, qual é a PM que tem que ter, a gente atingiu a PM que tem que ter. Então, se você Goiás, são só 10 mil policiais na ativa. Sim. E lá só possui 1 milhão de habitantes a menos do que o Ceará. Então, em proporcionalidade, o Ceará está muito melhor, inclusive, do que Goiás. Agora, ao mesmo tempo, quando você avalia os índices de criminalidade e o trabalho das polícias em Goiás, aparentemente, também eu não posso comprovar, mas pelo menos com relação ao que eu senti lá dos policiais militares, um maior engajamento, lá parece que eles estão mais à frente, no que diz respeito a equipamentos, a uma atenção diferenciada por parte do Estado, mas o efetivo realmente é muito reduzido. E até eu conversando com o Coronel Barreto, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o efetivo aqui também é muito ruim. Mando um beijo, inclusive, enorme, Coronel Barreto. Ele será o nosso próximo entrevistado, Ele inclusive. é fantástico, já deixo um abraço ao Coronel Barreto. Grande beijo, uma pessoa fantástica. Ele é uma pessoa inspiradora. É impressionante como ele é contagiante onde ele chega. O olho dele brilha pelo bombeiro. E o sorriso, e ele realmente quer trabalhar, quer fazer o seu melhor. E no Ceará só são 1.700 bombeiros. Sim. E lá em Goiás são 2.000. Ou seja, lá são 10 mil policiais, 2 mil bombeiros, e quando você faz uma avaliação, é 20%. E aqui nós temos 21 mil policiais militares. E o bombeiro ainda está numa situação, na equivalência com a polícia militar, ainda muito pior, muito ruim. Aí é isso. Então, assim, quando eu vou dizer melhorou, tem uma coisa que sempre vai estar vinculada, que é o efetivo. Porque quando o efetivo está reduzido, a tropa trabalha mais, a tropa tem que fazer... além do efetivo, vem a questão do valor que o policial recebe, né? Melhorou. Eu acho que na época do Camilo, inclusive, a gente conseguiu fazer uma melhoria naquela ideia de tentar... Teve a ascensão melhorar com a questão das promoções. As promoções que estavam muito atrasadas, elas foram regularizando. Motivou mais. Né? Né? Eu acho que, assim, fez as pessoas entenderem, opa, agora pelo menos está fazendo um sentido. Né? Porque estava defasado de muitos anos. E quando eu vou para a área da saúde, ela ainda está muito defasada. Porque, por exemplo, muito claro, aquele evento que teve com o policial civil. Então, assim, se a gente for olhar assim... Em Camusim, não é isso? O que é que está chegando, o policial civil em Camusim, né, que atirou nos outros colegas? Então, assim, o que é que está conseguindo chegar ainda hoje? Isso ainda está caminhando muito devagar. Então, assim, ainda está defasado. Melhorou? Melhorou. Se você for olhar... a BIPS eu comecei em 2017, né?
A 2017 para cá, a gente pega vamos dizer assim, um tempo pequeno, 6 anos. De 2017 para cá, iniciou a BIPS, então, a perícia e o Corpo de Bombeiro, que não tinha nenhum apoio, né, começou a existir, né, um apoio mais específico. A gente atendia muito bombeiro e a gente fazia trabalhos, inclusive, na PFOS. Chegava a fazer visita, né, inclusive viagens fora de Fortaleza. O da PM, a gente também atendia muito PM, e nessa época a CSAS começou, a Coronel Sandra assumiu, e também hoje eu acho uma vitória enorme. Eu mandei, inclusive, uma mensagem para a Coronel Sandra, parabenizando, Os porque núcleos do interior, né, os núcleos do interior começaram a ter um quadro de saúde, de psicólogos, de outros profissionais. Estão em formação, né, agora. Assim, estão em formação, isso é essencial, né? Então, assim, quando é que isso começou? Naquela época que eu entrei na secretaria, a gente conseguiu trazer profissionais, mas eu não conseguia, para fazer concurso ia demorar muito tempo, então eu tinha uma demanda reprimida enorme. Então, a gente conseguiu fazer através de cooperativa. E tudo que eu tinha que assinar, vamos dizer assim, com o doutor André, a gente assinava para a BIPS, para o DAMPS e para a CSSR. Vacina chegou, a vacina vamos dividir para os setores. E tudo o que chegava, por exemplo, a gente deixava pronto para ir para todo mundo. Porque, na minha cabeça, a BIPS, inclusive, nunca foi para fazer o serviço deles. A BIPS, ela tinha que, sim, fazer o serviço da PFOS, fazer o serviço do bombeiro, porque não existia serviço, né? E tinha que suplementar o serviço que já existia. Quando eu saí da secretaria, eu deixei um ônibus que tinha ficado pronto, era um ônibus do Droga, sabe, daquele programa da Droga que tinha? Eu lembro muito disso, assim. Passou um ano que eu estava na secretaria e eu vi esse ônibus parado na secretaria, estacionado. Aí um dia eu perguntei, de quem é esse ônibus? Ah, não, esse ônibus está aí parado. Eu disse, eu quero esse ônibus. E aí a gente começou essa história. Quando eu pedi o ônibus, que o ônibus sumiu do estacionamento, todo mundo perguntou, cadê o ônibus? Né? Aí já tinha assinado. Aí, nesse ponto, eu digo, doutor, foi muito parceiro. Porque na hora que eu pedi, ninguém tinha pedido o ônibus, ele assinou, eu expliquei para que era, eu fiz o projeto. Por quê? Eu desenhei um projeto de interiorização, isso foi antes da pandemia. A gente deixou desenhado, a gente já tinha feito seleção, a gente dividiu de acordo com as AIS, né? A gente ia colocar todas as AIS do interior do estado, em cada uma delas. Essa ideia da interiorização começou dali, né? Ficou o projeto pronto, foi entregue, inclusive. A gente já tinha feito parceria com os municípios, né? E com essa parceria dos municípios, parceria com os municípios e com as faculdades locais. Então, a gente deixou desenhado. Ia começar uma equipe que ia ter um psicólogo e um assistente social, ia ter estagiários. Então, ia ser... Aí, a gente chegava, por exemplo, para Sobral, né? Ao redor ali, Sobral é a maior. Ia na prefeitura de Sobral, e aí, vocês estão dispostos a entrar e vocês também darem uma contrapartida, que era para todo mundo, porque se os policiais de lá, se os bombeiros estivessem sendo servidos, eles estariam melhor, eles também ofereceriam, todo mundo ganha, né? E é um valor muito baixo, se você for olhar, pagar um profissional. E aí, a gente desenhou esse projeto, fiz a seleção de todos os estagiários, de todos os núcleos, isso ficou tudo pronto, mas isso nunca saiu do papel, porque veio a pandemia. Depois, e você depois saiu também. E eu saí no meio da pandemia, né? Porque no e meio o ônibus, que fim levou? O ônibus chegou... Assim que eu saí em 2020, né? Assim que eu saí, porque realmente eu estava adoecendo, porque muitas coisas eu queria que acontecessem e tinha... Essa é uma realidade, tinha muita briga de ego, tinha muita gente para dizer que não podia, tinha muita gente para brigar. E assim... E você muito comprometida, querendo que acontecesse todos esses projetos. E assim, na minha cabeça, eu tinha um objetivo de vida ali. Entendeu? O meu objetivo é não sei quanto tempo eu fico, né? Então, eu quero fazer o melhor que eu puder. Contanto que, além de eu ser gestora do setor, eu atendia. E me indispus com muita gente, porque não mandavam as pessoas para atender, e eu dizia, pois eu vou. Podiam mandar voltar a minha psicóloga e o meu psicólogo, mas não podiam mandar eu voltar, né? E aí eu ia. E eu me indispus com muita gente por causa disso. Mas, assim, para mim, sendo bem sincero, sargento, nunca foi o objetivo atrapalhar. Porque você imagina, você chegou, você tentou tirar a sua vida. E eu sei que você está num local, num batalhão, você está no pior momento da sua vida. Uma pessoa que chega a tentar contra a própria vida, ela está no pior momento dela. Ela tem que ter desistido de tudo, ela tem que estar num momento de adoecimento muito grande para você fazer isso. Aí, o pior, você não conseguiu, não é o melhor termo, mas, assim, não foi efetuado. Aí tá, os outros policiais olhando para você, tá a sua família, dá uma vergonha, dá um medo, dá um misto. Então, assim, para mim não estava... A minha questão... vamos dizer assim, de burocracia, eu ia resolver depois.
né? Porque, na minha cabeça, o meu setor tinha um único objetivo: promover saúde e evitar que as pessoas que já estavam doentes chegassem ao adoecimento máximo, que seria o suicídio, né? Então, assim, por isso que eu digo, eu entrei no burnout na época, inclusive, eu estava aqui, eu Caramba. adoeci, assim, eu saí da secretaria... Você cuidava das pessoas no que diz respeito à saúde Sim. mental e acabou Sim. sofrendo muito Sim. de tanta perseverança com relação a essa questão. Você Sim. trazendo esse tema que é muito delicado, já foi falado 2 vezes, que é relacionado ao suicídio, eu tenho também um trauma, porque eu perdi o melhor amigo que eu tive. Era um irmão, literalmente, a melhor pessoa que eu conheci na face da terra. Ele era policial militar, ele entrou na polícia primeiro que eu, e tem todo um histórico, porque nós já éramos amigos desde a adolescência, eu que paguei a inscrição dele para ele se tornar policial, e depois eu entrei na corporação também, e nós éramos realmente muito próximos, mesmo muitas vezes não estando morando na mesma cidade. Sim. Aí depois ele veio morar em Fortaleza e posteriormente foi para Crateús. E a família já tinha aparentemente problemas psicológicos. Ele casou com uma pessoa que também era policial, só porque no caso era policial civil, e não sei ao certo como era a relação, mas o que a gente sente de muita dor, né, tanto eu e as pessoas que eram próximas a ele, porque ele chegou a falar para mim, um dia antes, que tinha esse interesse de tirar a própria vida. Sim. E quando você ouve isso, você não quer acreditar. E aconselhei, fiz o papel de amigo, mas eu fui dormir tranquilo porque eu tinha certeza que isso não iria acontecer. Sim. E no outro dia, quando veio a informação, quando eu soube do acontecido, né, que você se acaba, e foi dentro do quartel, dentro do alojamento. E aí todo mundo desaba, juntamente com a família, os policiais que tinham um carinho muito especial por ele. E quando você avalia tudo aquilo, o que você poderia ter feito para impedir? Porque você não acreditava que ele iria ter a coragem, entre aspas, de tirar a própria vida. Porque é o ápice, o auge, no máximo do máximo, que a pessoa pode cometer. Porque você pensa, você tirar a vida do outro numa legítima defesa, mas tirar a sua própria vida. Então, o desespero, né, é tão grande que outras pessoas não vão conseguir entender, porque a empatia é só quando você se coloca no lugar. E quando você não se coloca no lugar, e até hoje a gente fica com aquele sentimento de poder ter feito algo, né, de impotência, e posteriormente deixou uma carta. Você imagina, você ter que ler uma carta onde você é citado como um amigo, a pessoa fez a programação e um dia antes dizendo que iria tirar a vida e você não acreditar. Então é algo que é muito doloroso. E é tanto que depois a Aspra, né, a antiga ACS, a gente contratou o psicólogo para Crateús. Sim. E eu citei o nome dele agora há pouco, né, no mês passado, teve uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa para falar sobre saúde mental, e que, infelizmente, eu achei que não foi tão propositivo, não foi algo que teve as deliberações concretas para que pudesse dar os encaminhamentos devidos. Sim. Aí, quando você fala essa questão dos egos, vem muito uma relação em que, aparentemente, as pessoas que estão no poder, elas não enxergam como investimento. E quando você avalia o investimento em psicólogos, em palestras, em acolhimento, em cuidar, em fazer um trabalho preventivo, o custo não é tão alto financeiramente. Não é. Mas parece que é igual o investimento em saneamento básico, mas ninguém vê. Então, o que importa é colocar mais policiais na rua, mais armamento. Sim. E fazer uma propaganda bonita para poder ter a reeleição. Sim. E espero que você continue nessa luta, porque não é fácil. Sim. E, quem sabe, possa ser feito convencimento para que haja o devido investimento, mas, antes de mais nada, a atenção das pessoas que estão à frente das nossas corporações, que são os políticos. Sim. Mas eu acho que vem mudando. Eu acho que essa é a grande questão. Voltando para a mesma pergunta, né? Eu acho que vem mudando. Né? É uma evolução. As polícias vêm sendo vistas de uma forma diferente no Brasil. As polícias, o bombeiro.
Eu digo até assim, o bombeiro sempre é bem visto. É. Né? O É o pessoal diz queridinho que da sociedade. o Ele agrada a todo mundo. E aí os bombeiros diziam sempre assim, que adianta a gente ser o queridinho da sociedade, a gente ser o primo pobre da polícia. Né? Eles falam isso direto. Então, é justamente isso. São coisas diferentes que adoecem um bombeiro, que adoecem um policial civil, que adoecem um policial militar. E eu digo muito, sargento, não sei se eu ia conseguir impedir, entendeu? Porque na cabeça dele também, se duvidar, ele já tinha, dependendo do tipo de coisa que estava passando na cabeça dele, ele já tinha decidido. Então, ele chegou uma hora que ele só queria que você se acalmasse, que você fosse para casa. Se acalmasse um dia antes, ele vai e fala que vai fazer isso. Ele falou, mas você sentou, você conversou. Você fez seu papel, entende? É a mesma coisa. Eu lembro uma época na pandemia que teve uma psicóloga que disse, bons psicólogos não perdem pacientes para suicídio. Eu disse, isso é a maior burrice que alguém diz. Porque você não tem como controlar a vida do outro. Você pode fazer... Ai, lembro demais. Já fui para muita ocorrência de suicídio, tentativa de suicídio. O suicídio, poucas. Tentativa de suicídio, várias. Cheguei numa ocorrência de bombeiro que o pai tinha acabado de derrubar a porta e o filho dizendo, pode sair, assim que o senhor sair, eu vou me matar de novo. E fiquei à tarde lá. Então, era isso para mim. Por isso que eu adoeci também. Porque acho que eu não consegui dar o limite. Eu queria tanto que alguma coisa acontecesse que eu não conseguia dar o limite de dizer, está na hora de eu ir para casa. Está na hora de eu... Você estava tão focada, você Sim. ultrapassou os limites sem perceber. E digo até isso, e ficou isso até não é obsessiva saudável. em fazer muito. Isso não é saudável, sabe? Isso não é saudável para ninguém. Porque vocês, policiais, fazem isso direto. Né? Então eu vou fazer minha parte. Aí você acaba passando o seu limite e você acaba adoecendo. E aí você não faz nem sua parte, nem a parte de ninguém. Então, assim, isso foi assim... Hoje, quando eu paro para olhar, eu continuo trabalhando com segurança pública, mas eu acho que eu consigo fazer o meu papel de uma outra forma. Né? Eu sou uma pessoa muito combativa. Então, isso também, eu dizia muito às pessoas, eu me adoro, eu me odeio. Na segurança pública, nessa parte, né? Mas tenho muita admiração. Eu acho que eu sei separar muito bem, assim, as coisas que aconteceram que eu não concordava enquanto pessoa e as coisas que aconteceram que eu não concordava enquanto profissional. Né? Porque eu só tinha um único objetivo, é fazer aquilo ali acontecer. Né? Alguém, porque eu acompanhava a polícia há muito tempo, um secretário de segurança parou e disse, isso é importante. E quando a gente para olhar, isso não acontecia. Então, assim, aí juntou, a Senasp estava na época investindo nisso, os grupos de trabalho investindo. E eu estava conversando na Senasp esses dias, eu digo, olhem quantas pessoas vão todo ano para o Provida para se reunir, são os representantes dos estados, vão para lá, porque eu fui representante do estado, vão para lá quando começaram a ter os grupos de trabalho para tomar decisões, para fazer propostas, né? Quantas pessoas estavam no grupo de trabalho? São todos... Ou são pessoas que trabalham no grupo, mas a maioria são profissionais de segurança. Eles mesmos não vão atrás, muitas vezes, sabe, de defender a causa, de vamos fazer diferente. Eu acho que a gente tem um grande problema de, às vezes, ver mais o problema e não procurar ver a solução. O problema vai ter sempre. O doutor André diz sempre isso para mim. Né? Ele disse, olha, não adianta me trazer problema, você tem que trazer o problema junto com a possível solução. Porque o problema eu já sei que ele existe. Né? E eu lembro quando teve a outra audiência pública que teve quando eu estava na secretaria, e eu lembro que quando a gente começou a conversar com as pessoas que estavam lá, o Reginaldo estava lá, né? Aí ele disse, vocês não estão dando conta. Eu disse, não estamos, por favor, me ajude. E aí eu digo, gente, não estamos, porque assim, não sou eu que não dei conta, não é a Bruna que está na secretaria hoje que não está dando conta, não é a Coronel Sandra, não é a Sônia. É uma defasagem que tem de anos e que tem que ser melhorada, que tem que ter investimento. Tem o papel delas muito importante? Tem, sabe? Mas é uma visão, inclusive, da sociedade. Por exemplo, assim, na época, uma coisa que me incomodou demais, eu ensinava na faculdade. Eu queria que os estagiários tivessem campo de pesquisa. Aí eu dizia para os meus estagiários onde é que eu tinha trabalhado. A gente é louco para entrar para trabalhar na polícia. Não podia, porque primeiro não existia mais estágio voluntário, pela lei do voluntariado, né? E não existia parceria, não existia vínculo, não existia termo de cooperação. Aí eu levei para o doutor André, não tinha custo. Doutor André, eu quero fazer um termo de cooperação com as universidades. E eu já trabalhava na Nassau na época, ainda trabalho até hoje. Mas eu trabalho na do Rio, né? Aí eu disse, posso fazer? Aí ele, o que é que eu vou gastar? Eu disse, nada. Olha, coisa Aí eu boa. disse, e o senhor ainda vai abrir a secretaria para a comunidade. As pessoas vão poder ver aquele policial que eu vejo e que eu falo mal, eu vou poder estar com ele, ouvir a demanda dele,
Se eu sou da fisioterapia, entender que ele está ali todo quebrado, que ele está ali cheio de problema, né, como o policial diz. E a gente começou a fazer parceria, fez parceria com quase todas as universidades que tinham aqui. E aí a parceria não ia para mim, a gente mandava assim, por exemplo, aí eu mandava Polícia Civil, quem quer? Polícia Militar, quem quer? AESP, quem quer estagiário? E de que área você quer estagiário? Isso não existia antes. Eu digo assim, é uma coisa tão simples que eu acho que às vezes você fica tentando inventar a pólvora, quando na verdade existem outras formas. Você chega a Rio de Janeiro, você chega a São Paulo, tem serviços de saúde enormes, tem no interior. Chega para todo mundo do interior? Não chega. Aí eu digo, aí vem uma ideia de montar um Norte Shopping de serviço, como se aquilo fosse resolver. Se duvidar, por isso que a minha ideia não quer dizer que está certa, mas é o que eu via. Enquanto o dinheiro que eu vou precisar para montar um mega lugar, eu vou tentar montar lugares pequenininhos, que as pessoas tenham um canto para ir. Efeito, com né? parcerias. Por parcerias, porque vai ter um investimento menor, entendeu? E todo mundo vai se sentir responsável. Muito mais factível. Doutora, a senhora falou que houve uma melhoria em relação à polícia, não só aqui no estado do Ceará, mas em outros estados. A imprensa ela tem contribuído para melhorar a imagem da polícia Ou ou não? contribuído para piorar. Por quê que eu estou falando isso? Porque recentemente morreu um policial em São Paulo. Do Rota, né? Sim, Isso. sim. E a imprensa, alguns veículos, né, estão colocando a sociedade contra a polícia, pegando como base a fala do ministro da Justiça, que, na minha opinião, ele foi muito infeliz, né? Sim. Ou seja, está tendo aí um efeito contrário, a sociedade ficando contra a polícia não é mais defensora. Como é que é essa confusão toda aí que a imprensa acaba colocando na grande mídia, e aí o indivíduo fica sem saber para onde recorrer? Eu vou até dizer, a imprensa que a gente tem é uma imprensa que ela tem a ver com a sociedade que a gente tem. A imprensa hoje só vende porque a gente compra, né? Muito claro. Tudo que tá... A Barbie está aí tendo uma bilheteria enorme porque alguém vende Barbie, alguém disse que a Barbie era tal, e todo mundo está lá de rosa, indo para o cinema, e assim, alguém está comprando. Mas né? a senhora não acha que a fala do ministro teve um peso muito negativo? Sim. A postura dele, sim, e enquanto ministro? A grande questão é assim. E aí eu digo muito, aí eu não estou indo nem para Lula, nem para Bolsonaro, todos eles, quando estão no poder, você tem que ter bom senso no que você fala. Você é uma pessoa de influência, sabe? Eu acho que a pior coisa que tem, os grandes erros eu digo muito, por exemplo, eu enquanto psicólogo, se eu digo para o meu paciente, eu lembro quando eu trabalhava, tinha acabado de me formar, eu trabalhava em Bicuitinga, entre Morada Nova e Quixadá. E aí entrou na época na época de eleição, e alguém disse assim, eu posso botar a foto do prefeito na sua sala? Aí eu disse, na minha sala não, minha sala é uma sala de atendimento. Sala de atendimento não tem foto de prefeito. E eu gostava muito do prefeito, me dava super bem. Mas o local é totalmente inadequado. Não cabe para o fim. Do jeito que eu não vou usar a minha crença de espiritualidade, do jeito que eu não vou usar a minha crença política. Então, eu acho que quando você está lá, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Porque o que você fala reverbera e nem todo mundo vai ter o bom senso de ouvir da maneira adequada. É muito mais fácil dizer quem está errando. Por que eu não fiz doutorado aqui no Ceará? Porque não tinha sentido e não tinha abertura para fazer. Qual é a universidade que tem doutorado em psicologia no Ceará que aceita fazer uma pesquisa sobre polícia, falando bem de polícia ou falando sobre o perfil da polícia? Mas é um preconceito das universidades aqui do Ceará? Sim. Assim, e aí eu digo muito claro, existe lá no Rio de Janeiro? Existe. Quando eu estou lá sentada e eu estou falando lá, a gente está discutindo sobre Foucault, sobre sei lá quem for, qualquer autor, que sou Hannah Arendt ou qualquer pessoa, e aí eu digo, e aí, falem sobre o projeto de pesquisa de vocês. Eu pesquiso o BOP do Ceará. Olha, metade da turma vira para você e olha, tipo assim, ela pesquisa polícia? Né? Assim, como assim ela pesquisa polícia? Você está indo de encontro. Você vai de aos encontro interesses. a um lugar, sabe? Assim, é o que eu digo. Isso, quando eu digo que eu admiro polícia, eu não estou dizendo que polícia é perfeita. Eu sou psicóloga, eu não estou dizendo que todos os psicólogos são bons, eu não estou dizendo... Eu sou professora, eu não estou dizendo que todos os professores são bons. Tem muito professor que erra, muito psicólogo que erra e muito policial que erra. E eu estou englobando policial, pegando todas as categorias aí. Mas é o que eu ia falar anteriormente. É uma questão cultural. Então, você tem a sociedade brasileira que, ao longo de décadas e décadas, ela é alimentada pela mídia, mas também pelas lideranças políticas, que fazem a condução da sociedade. E a sociedade ela vai tendo essa crença que a polícia ela é abusiva, a polícia ela sempre vai ter um lado negativo. Sim. Né? Nesse instante, nós falamos dos bombeiros, os bombeiros agradam a todo mundo.
E, no caso, a polícia sempre vai desagradar uma parte da sociedade, Sempre. porque necessariamente você tem que fazer um trabalho preventivo, aí você tem que abordar, você tem que ter muita contundência em determinados locais para que você mostre o poder de polícia. É um poder constitucional, legal, mas com o passar do tempo e com o celular na mão e com as mídias sociais, a polícia está começando a recuar das suas atividades porque todo esse contexto aparentemente está começando a se tornar desfavorável ao que é certo. Sim. E aí a cultura brasileira, ela impõe uma polícia paz e amor, em contrapartida, do outro lado, está lá os criminosos, né, apresentando para quem quiser ver os seus fuzis, como acontece pelo menos nas filmagens no Rio de Janeiro, onde você se encontra. Sim. E aí, calma aí, o bandido pode estar armado, a polícia ela tem que tomar cuidado. Ou seja, é um paradoxo muito complicado, porque quem é que vai falar por nós? É por isso que, na época do André Costa, você citando, em uma reunião na mesa setorial, na qual eu participei, eu falei sobre a necessidade do próprio Estado fazer um trabalho de valorização do profissional de segurança pública. Sim. Porque eu não posso esperar que a cultura ela mude da sua base. Essa cultura ela é mudada e conduzida pelas lideranças, partindo do próprio Estado. E aí o Estado banca as mídias. Sim. Então, o Estado teria condições de fazer uma transformação a médio prazo em que a sociedade iria respeitar muito mais as forças policiais, porque o policial nada mais é que um cidadão comum que está defendendo o restante da sociedade. Ele é parte da sociedade, ele não é um mauzão da história, pelo contrário, ele é o defensor de todo o restante do povo no qual ele faz parte. Aí, obviamente, que existem maus policiais, existe pessoas, como existe maus psicólogos, existe maus professores, médicos, maus engenheiros. Isso, né? Então, essas narrativas que a mídia traz para poder ter mais audiência é onde o Estado teria a condição de interferir e melhorar ao longo do tempo. E, Sim. paralelo a isso, existe a cultura interna nas corporações, Sim. onde o policial tem que ser herói. Ele não é super-herói, mas aí é onde esse limite é ultrapassado porque ele acha que é super-herói. E, na minha interpretação, o policial, de fato, ele tem que ser tratado como herói, mas ele não é super. Então, ele é um ser humano. E ele tem que ser macho. Né? Nós aqui do Nordeste, ele tem que ser mais macho do que o normal. E aí é onde não é aceitável um policial ter um psicológico abalado. Ei, calma aí, tá com frescura? Que história é essa? Só foi um assalto, morreu só 2. No outro dia, tu tem que vir trabalhar. Aí acontece muito em que a cúpula da segurança, os líderes que poderiam fazer uma melhor condução, eles são os primeiros a fazer uma cobrança como se aquele policial fosse uma máquina, não fosse uma pessoa pensante que Sim. tivesse a capacidade de se estressar, de ter ansiedade, de achar que num confronto policial ele matar, mesmo num estrito cumprimento do dever legal, no estado de necessidade ou mesmo na legítima defesa, ele fica abalado psicologicamente. Então, essa cultura interna também abala muito a vida do policial, que afeta o psicológico, que depois vai interferir e interfere muito na própria família. E você quer um exemplo? Eu vou até pegar. Curió, que está acontecendo agora. Exatamente. Ninguém sabia o que tinha acontecido, ninguém sabia quem estava. Várias pessoas falavam que tinham mais de 200 pessoas naquela praça, naquele dia lá. E, assim, pessoas de instituições diferentes, de patentes diferentes, de cargos diferentes, né? 44 pessoas foram presas. O nome das 44 pessoas saiu no jornal. Essas pessoas não tinham, ninguém tinha julgado elas. A sociedade já tinha julgado. Né? Assim, antes de qualquer coisa, se você for olhar, tem um monte de gente que faz um monte de crime que aparece na televisão, ou não mostra o rosto da pessoa, ou não pode divulgar o nome dela. Mas o policial militar pode. Mas o policial pode. O militar, o civil, se ele é policial, já vai para o lugar de que ele está errado. Parece que parte de uma ideia que está errado. E aí eu digo, o que é que a gente contribui também? Eu lembro uma vez que um aluno meu da Nassau disse assim, professora, mas é porque vieram fazer o baculejo em mim. Aí eu disse assim, estão certos. Como está certo, professora? Aí eu disse, meu filho, o dia que eu parar, onde eu estiver, que alguém for fazer uma abordagem e chegar para fazer o baculejo em mim, aí eu digo, ele está certo, é a função dele. Se tem algo que eu fiz,
Porque ele não vai, do nada, chegar e fazer isso. Eu devo ter feito algo que gerou uma suspeita e que, por algum motivo... Porque, assim, se ele chega e me aborda e não tem nada, ele fez o papel dele. Mas se ele chega, não me aborda, porque eu tô lá, bonitinha, bem parecida, num carrinho legal, então ele deixa eu passar. E isso não tem mais cara, o crime não tem cara hoje em dia. Não tá Né? escrito A mulher na está cada testa. vez mais no crime hoje em dia, mudou muito. Eu estava conversando Usam, com o às pessoal vezes, do até as choque. crianças para Sim, poder usa cometer criança, usa mulher grávida, né? Usa várias coisas, inclusive, para fazer. O crime mudou. Então, essa é a grande questão. Se profissionalizou o crime? Se profissionalizou e Olha. cresceu, virou uma empresa. Quando você fala Rio de Janeiro não vê pessoas armadas quem não quer. Basta você... Aí você vê toda uma estrutura que existe. Você vai no Vidigal, existe toda uma estrutura. Todo mundo sabe, ninguém sobe de carro lá. Você chega, aí ou você sobe de van ou você sobe de mototáxi. Quando você vai subindo, eles só fazem avisar assim, não pode filmar na subida, só lá dentro do barzinho. Você faz a subida... na subida, é a subida do morro normal. Tá todo mundo armado, tá todo mundo de arma longa, tem gente de fuzil. Você sobe, chega lá em cima e quando acaba, eles lhe trazem segurança. Você está seguro. Ali é um lugar, inclusive, na Rocinha tem passeio, eu nunca fui. Mas, assim, isso existe. Todo mundo sabe Rio de Janeiro. E aí eu digo muito, tem uma pessoa que eu gosto muito das colocações dele, e ele é muita gente ou adora ou odeia ele, que é o doutor Fabrício, que é o delegado responsável pela CORE do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele aparece direto, né? E se vocês olharem o Instagram do doutor Fabrício, ele vive colocando. Aí apareceu, por exemplo, teve uma ocorrência, eu não lembro onde foi agora, lá no Rio de Janeiro, que entraram numa escola. As pessoas se esconderam na escola, né? Os criminosos se esconderam na escola. E aí ele foi... e todo mundo foi e fez a abordagem na escola. Não teve uma troca de tiro. Prendeu o que você olha que seria uma operação de sucesso, né? Sim. Prendeu todas as pessoas, aparece todo mundo levando. Aí como é que a mídia mostra? CORE chega espalhando terror na comunidade, numa escola. Você está entendendo? Ô, ramo difícil esse Aí negócio, você meu fica Deus. vendo... Aí ele mostra, inclusive ele mostra a filmagem, como é que o CORE entrou, que não teve toque de tiro. E ele diz, quando é que... eu disse, o crime só vai diminuir quando a população entender que só tem 2 lugares, ou o lugar do crime ou o lugar do Estado. Se você não entender isso, você vai ter que estar no lugar. Entende? Agora eu gostaria de entender, né, por que a imprensa bate tanto. Porque a imprensa desvirtua se a gente for pensar em a imprensa, manchete quem é sempre dono da imprensa? Quem é que é o responsável pela imprensa? Não sei. Né? Diga aí que você pode dizer. Não, dependendo de qualquer imprensa. Eu não estou falando Ceará, eu estou falando Brasil. Né? Eu estou falando mundo. A Porque imprensa... existe uma conexão muito grande também da imprensa com a política. E Isso, os grandes os interesses, empresários que né? financiam Existe a uma política. conexão muito grande, são grandes empresários que financiam, muitos deles são políticos e muitos deles têm benefício. Se eu mostro vamos dizer assim, a notícia da maneira que quer, essa notícia favorece alguém. Né? Isso é muito claro. Né? Assim, você estava vendo na época da eleição, você pegava mesmo... Eu achava fantástico, gente. Aí eu ligava, por exemplo, a CNN, eu ligava a Jovem Pan. A CNN ia para o lado da esquerda, a Jovem Pan ia para o lado da direita. Você via a mesma notícia. Eu achava interessante, porque você via que os dois eram extremamente parciais. Ainda continua. Né? Ainda continua. Mas continua. é isso. Aí você para olhar, a imprensa, na letra da lei da imprensa, ela deveria ser imparcial. Deveria. Mas no Brasil não existe imprensa imparcial. Pelo menos não que eu conheça. E o louco é porque na imprensa, ela, na sua maioria, é parcial. Aí, quando você vai para as redes sociais, tem um tal do algoritmo que lhe conduz ao que você prefere assistir. Aí você acha que aquelas matérias que você está constantemente assistindo é a verdade absoluta. Sim. Ou seja, meu interesse ideológico, minha crença partidária, ela é aquilo que eu estou vendo recorrentemente. Então, eu acredito que nas redes sociais eu tenho, né, o que eu acredito que é mais verdade. Aqui, realmente, eu tenho a liberdade de ter o conhecimento devido. E também é enganado. Ou seja, a chamada massa de manobra, ela tá contida nas rádios, na TV, na rede social. E se realmente ele não fizer uma pesquisa, pegar aquelas que são tendentes ao lado A, aquelas que são tendentes ao lado B, e você fazer um filtro e fazer uma avaliação, você vai ser massa de manobra sempre. É impressionante, seja de qual for o lado.
Porque quem está Sim, no poder ou quem quer chegar no poder, ela vai acabar fazendo toda essa manobra para Eu lembrei, enganar quando o você povo. falando sobre isso, eu fiquei lembrando do mito da caverna. É, Né? massa. Porque, na verdade, o que você está vendo não é o que realmente está acontecendo. É muito fácil alguém criticar o trabalho do médico se você não tem ninguém na família que é médico, se você não conhece o médico, se você não trabalha no hospital, se você não sabe o que é estar numa emergência, todo mundo gritando, sem material adequado, sem nada, e você dizer que o médico não trabalha. É muito fácil você questionar o trabalho do enfermeiro, que estão brigando aí pelo piso salarial há um tempão, quando você vê o trabalho do técnico de enfermagem, gente. Tem uma categoria que é menos favorecida do que isso, uma categoria tão importante, porque são eles que estão com os pacientes. São eles que ficam de dia, de noite, que dão banho, que dão alimentação. Então, assim, é muito fácil eu falar do trabalho do policial, né? Sem eu estar lá junto, sem eu entender o que é. E eu lembro uma vez, como você vê, como as pessoas têm raiva da polícia. Né? E eu sempre digo isso. Eu digo, eu só quero que você me diga por que você tem raiva. Ah, porque teve um dia que eu fui para um dia tal. Tá, nunca teve uma vez que um médico te tratou mal. Ou seja, Que ele julga que todos um lojista por te tratou mau mal. atendimento, né? Essa é a questão. Ou seja, a polícia, ela não é o policial que tratou mal. A polícia são todos, ou seja, você generaliza. Tem uma coleção, que é uma coleção da USP. E aí ele tem um livro que fala sobre o policiamento. E aí ele vai dizer a diferença entre policiamento, polícia e policial. Polícia é uma instituição. Policiamento é isso que eles fazem, que o policiamento sempre existiu, muito antes da polícia existir, né? E quando você vai, o policial é só essa pessoa É o indivíduo. que está ali e que, antes de qualquer outra coisa, ele é uma pessoa. Eu lembro muito até isso. As pessoas não enxergam isso. Eu lembro quando teve o falecimento de um policial, foi um policial do BOPE, e ele faleceu por... ele estava voltando de trabalho, pegou uma escala maior, tal, e ele estava cansado, vinha de moto, né? E ele era um policial muito querido. E esse policial, eu sei que no final das contas parece que ele desequilibrou na moto, e aí, não sei se alguém encostou na moto dele, ele caiu, e aí veio um carro e passou por cima da cabeça dele, e ele veio a óbito. Né? Era o Oliveira, do BOPE, o pessoal brincava de chamar ele de Bin Laden, né? Uma pessoa que todo mundo gostava dentro do BOPE e dentro do choque da polícia. Quem conhecia, Oliveira estava sempre alegre, Oliveira estava, assim, era aquela pessoa muito de boa com todo mundo. E eu lembro que eu cheguei no velório, né? Eu acho que se fosse outra pessoa que falasse, não ia ser tão bem aceito, porque o pessoal que está no BOPE hoje, a maior parte deles, eu peguei desde o primeiro CAT, né? E aí um dos policiais chegou a filha do mais velho do Oliveira. E aí chegou e disse assim, você tem que ser igual ao seu pai, não pode chorar. Né? E o Oliveira blindava muito a família dele, para a família dele, tipo assim, não sofrer com as coisas, ou coisa parecida. Ele era muito cuidadoso com todo mundo, né? E aí eu sei que aí ele disse, você não pode chorar. E todos eles ali de farda preta, de serviço, segurando, né? Aí eu, com todo cuidado, bati assim nas costas dele e eu disse assim, vou lhe pedir licença. Aí ele olhou assim para mim, e tinha uma roda, né? Eram vários policiais, uns à paisana, uns de farda, e ela. Aí eu disse assim, agora é a hora de chorar. Aí eu disse assim, não chorar não é força. Eu disse assim, vocês vão continuar sendo os homens de preto, vocês vão continuar sendo policiais, vocês vão continuar sendo os caras. Mas se a gente não chora, a gente adoece. O Oliveira era um cara massa, a gente merece chorar pelo Oliveira. Né? Assim, a gente perdeu uma pessoa bacana, a gente está triste. Né? E se eu não tenho a chance de chorar por aquilo ali, aquele choro vai para algum canto. Né? Eu lembro uma vez que eu atendi um policial, ele tinha, sei lá, 20 anos de polícia, 25 anos de polícia. Aquele policial que ele encara tudo, né? Casca grossa, chegou lá no setor muito contrariado, doutora, queria falar com a senhora. Aí eu disse, você quer falar? Tem uma psicóloga, não, doutor, quer falar com a senhora. Aí eu disse, tá bom, vamos lá. Então, muitas vezes eu acabava atendendo eles. Aí eu disse, o que foi? Aí ele disse, doutora. Aí, quando ele começou a falar, ele começou a chorar. Doutora, a senhora tá vendo, doutora? Doutora, já... Aí ele começou a dizer tudo que ele tinha visto. Já vi tal coisa, já fiz tal. Tá aí, doutora. Agora eu começo a falar e eu choro. Já imaginou? Aí eu disse, o senhor já imaginou que o senhor chegou no seu limite? Na verdade, o senhor passou do seu limite? Já era para ter chorado há muito tempo atrás. Já atrás. era para ter chorado há muito tempo. Se ele tivesse chorado quando era para chorar, se ele tivesse dito, eu estou mal hoje, eu não estou legal. Quem sabe ele não tinha chegado nesse momento. E aí eu disse, pois a gente vai ter chance para falar sobre isso. E aí ele ficou, na época, em acompanhamento, né? Assim, eu tenho muito orgulho de dizer.
quando a gente diz que a fala é uma das melhores soluções, pelo menos, ela pode não evitar o suicídio, porque o suicídio ele é muito complexo, é multifatorial, mas você possibilitar que a pessoa fale quando ela está sofrendo é uma das melhores coisas que você pode fazer por ela. Você possibilitou isso, entende? O que ele vai fazer com isso é outra coisa, mas você possibilitou. E isso você tem que levar para você, e é o que eu sempre digo, porque toda vez que eu atendo um paciente, eu nunca vou ter a certeza que ele não vai dar uma continuidade. E nem você trabalha com isso. Entende? A gente tem que, claro, ter o cuidado adequado, ter a segurança adequada, mas para quem trabalha. Então, assim, você fez o que você conseguia fazer e você fez o principal. Você está ao lado dele, entende? Você ficou do lado dele, você gastou tempo, porque a gente sabe que uma conversa dessa não é uma conversa de meia hora, é uma conversa que você fica horas ali conversando, sabe? Então, assim, essa é a grande questão. É a gente possibilitar que as pessoas falem, que as pessoas possam sofrer, que as pessoas possam entender o que é que está acontecendo. Aí, quando você vai para assédio moral, para falta de respeito, para não entender que essas pessoas têm a chance de não estar legais. Então, assim, vem tendo uma mudança não só no serviço de saúde, porque o nosso serviço de saúde, em geral, no Brasil é precarizado, não só nas polícias, né? Vem tendo uma mudança no papel dos comandantes. Eu acho que, de uma época para cá, de você dizer... Eu lembro muito uma vez que eu recebi um policial do Raio. E, na época, o comandante era o coronel Márcio. E ele mesmo mandou mensagem para mim. Estou com um policial aqui antigão, eu queria que você atendesse. Ele entendeu que o policial não estava bem e ele entendeu que o policial precisava. Ele se preocupou, né? Ele se Como preocupou. líder. Então, quando a gente viu os comandantes, os delegados, a pessoa da PFOS dizendo pode vir, ou quem não concordava, não atrapalhava, a gente viu que está mudando. Sabe, assim, que está abrindo espaço para dizer, faz teu serviço. Assim, até porque, assim, eu não entro para dizer para o policial o que é que ele deve ou não deve fazer. Eu não entro para dizer para o bombeiro o que, é que ele deve ou não deve fazer. Mas eu tenho que permitir que ele faça. Do jeito que quando vier uma abordagem que ele mandar, vem, os meninos estão até me ensinando como é que eu tenho que fazer quando tiver uma abordagem. E eles disseram, a população, até isso, será que na população não devia ser informada como é que deve reagir na abordagem? Que você tem que parar, que você tem que levantar a mão, se você vai pegar alguma coisa, você tem que avisar, eu vou pegar, porque é aí que acontece os acidentes, é aí que acontecem as coisas. Então, voltando para a mídia... deixar a fundada suspeita que é permitido no Código Processual Penal continuar, né, porque o nosso judiciário também não ajuda em alguns aspectos, principalmente quem está na cúpula. A gente tem um problema hoje, aí é uma visão minha, não é uma visão assim... de ninguém, é uma visão minha. O STF hoje, na verdade, ele faz um trabalho que não é o trabalho dele. Né? Então, primeiro que eu não posso indicar algo e eu mesmo julgar algo. Isso já vai, eu não sou nem do direito, mas isso é o mínimo que a gente entende que não pode acontecer. Então, acho que vem tendo uma inversão de valores. Eu acho que a gente vive uma sociedade hoje que quem está certo não é o policial, que quem está certo é quem dá um jeitinho, quem está fazendo a coisa errada, quem está... Mas eu acho que a gente tem que pensar também qual é o nosso papel nisso, sabe? Assim, alguém vem me abordar, pode vir abordar. Se eu não tenho nada de errado, por que eu não vou deixar a pessoa me abordar? Está levando mais segurança e vai transmitir confiança para aqueles que estão sendo abordados, porque olha aqui, que coisa boa. A polícia está perto, ela está trabalhando, eu não sou bandido, abordou, cumpriu a missão, vai passar para outro... E eu vou me sentir extremamente mais segura por conta dessa abordagem. Você quer 2 exemplos de coisas que estão acontecendo no Brasil e a gente vê que as coisas vêm mudando? Eu faço parte... Vai ter o lançamento de um livro semana que vem, que tem o Instituto Vitaleri. O Instituto Vitaleri é um instituto super sério, que faz prevenção, oferece atendimento, que faz a parte de... tem uma pós-graduação em automutilação e prevenção ao comportamento suicida. Até a Caris Cavassini, a CEO da empresa. E, assim, eles têm uma pós nisso, mas na época, como estava tendo um número de suicídio aumentado, em parceria com o Facebook, em parceria com a Senasp, eles começaram um acompanhamento. Então, criaram um curso para profissionais de segurança sobre saúde mental. E aí eu participei, inclusive, desse livro. Foi o primeiro, teve o livro de saúde mental, né? Que aí fui eu, a Darlene e a Patrícia Cruz, que a gente fez. Eu, a Darlene Mesome e a Patrícia Cruz, a gente criou esse primeiro material. E aí depois veio o do Vitaleri, que está sendo feito agora, e o livro vai ser, inclusive, lançado ano que vem, porque a gente fez o treinamento online
E a Karen estava presente em todos os treinamentos. Você imagina, ela é a CEO da empresa, mas para ela era importante entender o que é que estava sendo colocado ali. E faz 10 anos de Vitaleri, semana que vem vai ser o lançamento de 3 livros, né? E um deles eu tenho um capítulo do livro que é sobre a ideia do tirar do porte de arma do policial, até a ideia de como é que eu tiro o porte de arma do policial, qual é o peso que tem o porte de arma, como é que eu faço isso. Eu não posso simplesmente tirar, eu tenho que entender o que é que representa para um policial a sua arma. Né? A arma representa igual o celular representa a sociedade para o policial. Justamente. E o segundo é o IPS, que é o Instituto de Pesquisa e Prevenção à questão do suicídio, né? Que é do Rio de Janeiro, e aí você vê como está muita coisa no Sudeste, né? O Vitaleri é São Paulo e o IPS é Rio de Janeiro. A responsável, né, é a Deise Miranda. Deise Miranda ela é fantástica, ela é uma socióloga e ela foi a que escreveu o livro Porque os Policiais se Matam, em colaboração com outras pessoas, que eu digo para todo mundo, leiam o livro, ele está em PDF na internet, quem quiser comprar também tem à venda. E foi uma grande pesquisa que foi feita sobre suicídio policial no Brasil. E ela vem batalhando há muito tempo, a Deise é uma mulher fantástica, uma mulher super simples, mas para ela quer que aquilo aconteça, e não só para ter no papel, ela quer que aconteça de fato. Então, em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, depois de muita batida, anos que estão indo atrás disso, eles conseguiram fechar. O nome do programa é Programa Segurança que Previne. É um programa de 2 anos, em que o dinheiro vem federal, Ministério Público do Rio de Janeiro, e esse dinheiro vem para, no caso assim, proporcionar saúde mental e prevenção ao suicídio para os profissionais de segurança, para as corporações que quiserem aderir. Até o momento, quem aderiu? Polícia Civil do Rio de Janeiro, o DEGASE, que era a antiga FEBEM, e a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Então, a gente já começou. Algo que começa como, vamos falar sobre autocuidado, vamos falar sobre suicídio no sentido de mitos, né, e verdades sobre suicídio. Depois, quem está participando dos treinamentos, quer se oferecer para ser multiplicador ou para ser agente de prevenção, a gente faz uma semana, 20 horas treinando, falando sobre o que é adoecimento, né, preparando essas pessoas, tipo a ideia do gatekeeper. Elas vão ser aquelas pessoas que vão estar mais preparadas para entender quem está adoecido ali e encaminhar. E, junto com isso, a gente estabeleceu uma rede, né, com faculdade, com a PUC, simplesmente a PUC, não é qualquer faculdade, né? A PUC aderiu e vai também estar entrando tanto na parte da pesquisa, porque vai ser uma pesquisa grande sobre isso, e a gente vai entregar ao pessoal, nesse sentido, mais preparado, entendendo o que é um trabalho direcionado para profissionais da segurança. Até a capitã Alexandra, que ela é do BOP, lá do Rio de Janeiro, ela é uma das pessoas que é uma das responsáveis, a Meire, que é da Polícia Civil de lá também. Então, assim, são pessoas que são policiais. Elas têm essa visão, elas não estão inventando... Fazem toda a diferença. Nada, né? E, além disso, foi uma parceria. Então, todos esses profissionais têm direito a atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico, outros serviços que estão sendo ofertados, inclusive, no Rio de Janeiro, inclusive interior do estado. Tudo o que está acontecendo na capital está acontecendo em várias das cidades do Rio de Janeiro. E ela já disse, vamos levar para o Ceará? Eu já disse, ia olha... falar. Tomara que traga toda essa experiência. Ela disse, vamos levar para o Ceará, porque, assim, tem verba para isso. A gente sabe que existe verba federal. Basta querer, né? Tem que ter querer. Mas Boa querendo, vontade. você vê uma mudança. Quem participa, você vê o brilho nos olhos das pessoas, de dizerem vários exemplos de pessoas que morreram, vários que chegam lá para dizer, eu estou fazendo tratamento há muito tempo, eu tomo remédio controlado, né, que dão o seu depoimento, que dizem que estão adoecendo, que dizem que se sentem desvalorizados. Também é um lugar de catarse, sabe? É um lugar de falar, assim... É muito bacana você ver que programas nesse sentido existem e eles continuam acontecendo. Então, tem sempre gente tentando, sabe? Mesmo nessa contramão, tem gente que está tentando fazer acontecer. Sensacional. Bom, agora, antes de finalizar, eu quero muito, mandar... Gente. Não, mas... Mas é porque é muito conhecimento. E é interessante, eu me empolgo. Se a gente tivesse tempo, a gente permaneceria aqui por mais 1 hora, 2 horas, enfim. Mas antes de a gente finalizar, eu quero mandar um abraço para Lamp Tecnologia e o nosso garoto propaganda da Aspra. Né? É o menino prodígio. A nossa querida Aspra, a melhor associação de militares estaduais do Norte e Nordeste. E até o final do nosso mandato vai ser a melhor do Brasil. E falando da Aspra, eu lembro na época que era a CS, que era o Felipe. Isso, Filipão. Filipão, ó, mora no meu coração, manda um abraço pro Tenente Felipe, inclusive. meu comandante. Tenente Felipe me acompanhou em todo esse processo, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele.
E Rebeca, doutora Rebeca Rangel. Não, doutora não, que eu não sou doutora ainda não. Eu estou pelejando muito. Inclusive, ó, nosso podcast vai para a TV Metrópole. Depois você aguarda que também não vai ser só as plataformas digitais, que já são muitas, mas Sim. também vai chegar lá na TV Metrópole. Meu querido Carlos Moreira, qual é o comando que você passa para todos nós com relação a esse bate-papo de altíssimo nível? Ousadia. Muito ousada. Voltando um pouco no tempo, lá em Bicuitinga, e hoje, daqui a pouco, né? Está indo para o Rio de Janeiro. Sim. Né? Ousou, o voo foi alto, viu? Foi longe. Eu queria muito, Rebeca, estar com você pelo menos mais umas 4 horas, que eu tenho muito a aprender com todo o seu conhecimento e também para a gente conhecer você melhor, porque você falou tanto da sua profissão que a persona Rebeca, acabou não sendo tratado, porque normalmente Sim. nesses bate-papos a gente traz, né, um pouco da história pessoal das pessoas que estão conosco, mas você tem tanta paixão, que esse é o meu comando, tanta paixão em fazer o seu trabalho, e eu me espelho em você porque eu também tenho muita paixão em representar, em servir através da ASP, e obviamente por ser também policial militar, eu percebi que você não deu margem para falar de si mesmo, só falou do trabalho, que é a sua paixão. Muito obrigado mesmo, e eu gostaria que você desse o seu comando, o que você passou para todos nós aqui nesse nosso podcast que está começando, né? Já pegamos esse comandante geral que você mencionou e agora trazendo esse tema de tamanha relevância para todos nós que somos profissionais da área da segurança pública. Qual é o seu comando? Meu comando, na verdade, hoje é gratidão. Gratidão por poder estar aqui falando sobre isso. Por vocês se importarem com isso, eu acho que é muito legal, né? Entender que esse tema é importante e eu acho que essa foi a questão, né? A polícia, depois que ela entrou na minha vida, quando eu vejo cada policial masculino, cada policial feminina, cada bombeiro, cada perito, e quando você vai entendendo como é difícil essa profissão, porque eu não seria. Eu acho fantástico, mas eu nunca faria concurso para ser uma dessas profissões, porque eu acho que eu não daria conta. Né? É justamente... Você não teria psicológico para ser policial? Eu não sei, eu acho que eu fico feliz em poder estar ali ajudando e trabalhando com eles. Então, eu acho que é gratidão para a gente entender que vocês tiraram um momento para isso, entenderam que era necessário, né? E a gente está podendo falar sobre isso. Gratidão a todo mundo que um dia me permitiu, o doutor André, Coronel Alexandre, né? Tenente Coronel Alquimar, né? Todas as pessoas que me ensinaram, tanto para coisas no sentido de me ensinaram de uma maneira agradável, de uma maneira desagradável, mas eu acho que isso me fez entender muitas coisas que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente deseja. E não podemos esquecer qual é o objetivo principal. Na sua próxima vinda para o Ceará, você avisa, se você nos permitir a sua presença em mais um podcast para a gente dar continuidade, porque eu tenho certeza que tem muito assunto, até para trazer também um pouco da sua história pessoal. Eu ficarei, juntamente com o Carlos Moreira e todos os comandantes, muito agradecido. Foi extraordinário esse nosso bate-papo. Muito obrigado mesmo e espero que você esteja conosco logo, logo aqui no Ceará. E você, comandante, Obrigada. Gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essas histórias que nós trazemos para cá, especialmente a de hoje, que tem tanta importância para quem é profissional da área da segurança pública, traz essas reflexões que servem para todos, de qualquer que seja a área. Obrigado por você estar conosco e até a próxima. A minha continência e meu respeito.